E se eu te dissesse que Dennis Quaid foi injetado na bunda de Martin Short e ainda assim ganhou um Oscar? É, meus amigos, lá nos anos 80 isso de fato aconteceu em mais um filme produzido por Steven Spielberg, comentado aqui no canal, e hoje eu vou te contar como Viagem Insólita foi um fracasso nas bilheterias, mas se tornou um fenômeno cult. E se você nunca assistiu Viagem Insólita, Dennis Quaid interpreta um piloto que está descontente e que se voluntaria a uma experiência científica revolucionária, ser uma miniatura para fins de pesquisa. Até parece simples, né? Errado. Após uma clássica invasão de vilões, espiões, daqueles típicos dos anos 80 mesmo, Tuck acaba sendo injetado acidentalmente no corpo de Jack, um hipocondríaco neurótico interpretado por Martin Short. E a partir daí é um caos total, com personagens sinistros perseguindo Jack, que agora tem literalmente um outro homem gritando dentro dele. E enquanto Lydia, a namorada tensa de Tuck, interpretada por Meg Ryan, se junta à loucura para salvar o namorado que virou uma miniatura. É basicamente uma junção de Querida Encolhi as Crianças com 007 e um pouco de Volta para o Futuro, mas um pouco mais insano. Steven Spielberg quase foi o diretor do filme. Ele se juntou à produção do filme através da Amblin, né, a empresa, e ele estava muito empolgado quando leu o roteiro, cogitou realmente dirigir o filme, mas no final ele decidiu apenas produzir e foi dirigir outro filme de 1987, Império do Sol, mas a influência dele no filme foi gigante. Ele deu carta aberta para a equipe de produção, carta aberta para a equipe criativa, carta aberta para o orçamento, e foi dele a ideia de transformar o que inicialmente seria um thriller bem diferente em uma comédia maluca. E Joe Dante, que acabou dirigindo, aceitou e também ficou bem empolgado com essa história. Agora presta atenção nesse bastidor, porque a ideia inicial era ter o Marty McFly de Volta para o Futuro sendo injetado dentro do Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro. Imagina essa cena! A Fox estava interessada, mas Arnold Schwarzenegger recusou porque queria fazer comédias puras, não comédias de ficção científica. O Arnold vacilou feio nessa, cara. Ia ser icônico isso. E aí ele recusou para fazer Gêmeos junto com Danny DeVito, que é um bom filme também, eu gosto bastante, mas isso seria incrível. Outros nomes cotados também para o papel: Tom Hanks, que acabou recusando por estar ocupado com Dragnet, aquele filme que ele fez com Dan Aykroyd, Robin Williams, Rick Moranis e até Mel Gibson também foram cogitados, mas todos estavam indisponíveis. A ideia original do roteirista Jeffrey Bowen era criar uma dinâmica de dupla de comédia, tipo Jerry Lewis e Dean Martin, sabe? Um cara durão preso num corpo de um desastrado. E vamos combinar que Dennis Quaid e Martin Short entregaram exatamente isso. E quando eu falo que eu sou fã do Dennis Quaid, eu não tô exagerando não. Eu acho ele um ator bem subestimado, bem versátil. Se encaixa em drama, se encaixa em comédia, se encaixa em comédia romântica, se encaixa em thriller, suspense e ficção científica também. E acho que ele foi um grande motivo para esse filme dar certo. Pelo menos entre o público, né? Porque a crítica não curtiu muito. Agora, como é que esse filme, produzido por Spielberg, dirigido por Joe Dante, que já tinha dirigido Gremlins, fracassou nas bilheterias? O diretor não poupou palavras para dizer que a campanha publicitária foi terrível, e graças ao pôster, e realmente o pôster é um pôster muito confuso, não diz nada sobre o filme, e o diretor disse isso, né, você não conseguia saber se era uma comédia, se era uma ficção científica. Ele também criticou o título genérico do filme, Viagem Insólita, que vamos combinar realmente é bem genérico, não chama muito a atenção. O filme teve um orçamento
orçamento de 27 milhões de dólares e teve um lucro mínimo, se pagou e teve 42 milhões de dólares nas bilheterias, e o filme foi lançado no feriado do Dia da Independência lá de 1987, concorrendo com Garotos Perdidos, 007, Marcado para a Morte, e Labirinto. Ou seja, entrou no meio desse fogo cruzado aí com uma campanha de marketing que o arruinou, e aí, mesmo com Spielberg na produção, o filme foi um fracasso. Um detalhe engraçado é que pelo menos ele superou nas bilheterias Superman 4 e Tubarão 4, mas também não era muito difícil, né? Agora, a reviravolta veio depois do cinema, porque o filme explodiu com o lançamento em VHS. As locadoras começaram a usar uma arte diferente para o filme, um outro pôster, uma outra capa, que mostrava muito mais a ideia do filme. E aí foi um sucesso. E para vocês terem uma ideia, em 2024, no ano passado, né, muitos anos depois do lançamento do filme, Dennis Quaid revelou que esse é o filme pelo qual ele é mais reconhecido internacionalmente. Para você ver o papel que as locadoras tinham nos anos 80, cara, é incrível. E aí eu já aproveito para perguntar para você, assistiu esse filme no cinema ou você foi a uma locadora e foi um dos que alugou a fita e assistiu na sua casa? Sobre os competentes efeitos especiais, a maior parte deles foi feita sem CGI, com efeitos práticos. As células humanas eram gelatina, colorida e iluminada. A cena da metamorfose do rosto, que até hoje funciona muito bem, foi trabalho de Rob Bottin, o mesmo mago dos efeitos práticos por trás do Enigma do Outro Mundo, Robocop. Aquele cara é mestre em criar metamorfoses. Agora, apesar do fracasso de bilheteria, o filme ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais, superando até Predador, que foi lançado em 1987. Ou seja, Arnold Schwarzenegger, que tinha recusado o filme, preferindo lutar contra um alienígena camuflado nas selvas, perdeu para Dennis Quaid como uma miniatura na bunda de Martin Short. Agora, um detalhe mais clássico, se você é fã de ficção científica raiz, você obviamente sabe que esse roteiro é praticamente uma cópia do filme de 1966, Viagem Fantástica. Aquele clássico onde uma tripulação de submarino vira uma miniatura e é injetada dentro de um cientista para salvar o seu cérebro. Bem legal esse filme também. Inclusive, o título original, né, em inglês Inner Space, faz parte de uma linha de diálogo daquele filme. Por isso trouxeram esse para esse filme, Viagem Insólita, que em inglês se chama Inner Space. Bom, Viagem Insólita, na minha opinião, e eu vou querer saber a de vocês também, é aquele exemplo perfeito de que bilheteria fracassada não é sinônimo de que o filme não tenha qualidade. E para finalizar, o diretor Joe Dante disse o seguinte também: as poucas pessoas que foram ao cinema riram muito, mas o problema é que poucas foram ao cinema. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião, o que você acha de Viagem Insólita. Quero também saber aonde você assistiu, se foi em casa, se foi no VHS, se foi no cinema. E se você não assistiu, talvez seja a hora de conferir esse clássico. Deixe também o seu like se fez sentido para você esse vídeo. Aproveito também para pedir a sua inscrição. Ative também o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo!